Os temas tratados aqui são temas fundamentais para os dias de hoje. São dois temas, sobretudo os temas finais de hoje à tarde. Houve o primeiro tema, que foi sobre a Idade Média, que é uma verdadeira maravilha, que mostra, e depois eu me estenderei um pouquinho sobre isso, como tudo que nós tivemos de todas as principais instituições hoje nasceram da cristandade, nasceram na Idade Média. Eu vou dar vários dados sobre isso. Depois, à tarde, o Jubileu da Rainha e a questão ambiental, que o Rio +20. Efetivamente, os dois acontecimentos mais marcaram este ano, 2012, eu diria até em nível mundial, foram o Jubileu da Rainha e, do ponto de vista propagandístico, foi o Rio +20. Nunca se reuniram tantos chefes de estados, primeiros ministros, etc., com o Rio +20. Aliás, foi preciso, no fim, em desespero de causa, vendo que havia pouco interesse no Rio +20, que a presidente da República, eu gostaria de dizer a presidenta, mas eu não sou suficientemente inteligente para entender esta novidade na nossa língua, mas a presidente mandou uma esquadrilha de jatinhos para o resto do mundo para trazer o maior número de chefes de estados aqui, todos os jornais anunciaram isso, para o Rio, com o receio do fracasso. Mas, do ponto de vista propagandístico, foi algo espetacular. Basta dizer que estavam inscritos para falar no Rio +20, 77 chefes de Estado, presidente da República, 44 primeiros ministros, não sei quantos vice-presidentes da República, não sei quantos vice-primeiros ministros. Quer dizer, uma verdadeira Babel, que foi o Rio +20, cujo resultado foi um fiasco total. Aliás, graças a Deus. Porque exatamente o que nós... Aliás, e um terceiro ponto que eu chamaria a atenção, que está marcando para nós brasileiros, eu não me estenderei isso a pedido eu explicarei já, mas que está chamando a atenção do nosso brasileiro, foi o início do processo de beatificação da princesa Isabel. É impressionante como um pequeno professor, um grande amigo meu, de São Bento de Sapucaí, que é uma cidade que a maioria dos senhores talvez nem tenham ouvido falar, nem sabem onde é que é geograficamente, começou a trabalhar na questão da beatificação da princesa Isabel. Veio conversar comigo em São Paulo, tiveram 2, 3 conversas, nós abrimos nossos arquivos para as pesquisas dele, ele passou a ver as obras, foi ao museu com o auxílio do Antônio, o Museu Imperial de Petrópolis, encontrou mais de 80 mil documentos sobre a princesa Isabel, e todos confirmando de uma forma extraordinária exatamente as virtudes da princesa Isabel, como ela de fato era uma católica, profundamente católica. Há uma série de aspectos e muito bonitos, desde a sua infância. Estão arquivadas todas as redações dela no tempo de infância. Ela tinha professores, a maioria eram iluministas. Iluministas, a senhora sabe o que quer dizer, que davam temas que sugeriam ela de fazer uma redação materialista, iluminista. E ela sempre revertia o tema e fazia uma redação católica, refutando todos os mitos iluministas. Mas, enfim, foi-me pedido que não fizesse propaganda disso. Pelos que estão tocando o processo de beatificação, sob pena de, dizem eles, que comprometeram o processo pelo fato da família estar fazendo propaganda para a princesa Isabel. Mas não podia deixar de ressaltar, porque é algo que marcou, sobretudo para os monarquistas, mas também todos os brasileiros. Porque o interesse que esse tema suscitou foi extraordinário, inclusive a abertura das autoridades eclesiásticas. Mas o que nós vemos nesses dois grandes temas de hoje à tarde? O Jubileu da Rainha e o Rio +20. No fundo, é o choque de duas civilizações, de dois conceitos a respeito da civilização, a respeito da sociedade, a respeito do papel do Estado, a respeito mesmo do próprio homem. Um conceito, um modo de ver materialista, outro, o cristão. O modo de ver materialista é que nós estamos assistindo hoje, nós estamos, por assim dizer, no auge, eu diria nos primeiros estertores, de uma civilização que teve a pretensão de organizar-se voltando as costas para Deus. E muito negando a Deus Nosso Senhor. E, evidentemente, se tira a Deus do panorama, se diviniza a natureza. Nós caímos necessariamente numa visão panteísta. Numa visão, segundo alguns, o centro é o homem, mas segundo outros, o homem é um malfeitor da natureza. Esses ecologistas todos apresentam o homem como sendo o grande malfeitor da natureza, aquele que está destruindo a natureza, baseado em uma série de mitos completamente, como foi mostrado aqui, mas completa, e de mentiras,
Por exemplo, eu acho que se eu levantar um tema aqui, muitos vão dizer, não, de fato, nesse ponto, os ecologistas têm razão. Que da Mata Atlântica só resta 6%. Destruímos a Mata Atlântica. Qual é a realidade sobre a Mata Atlântica? Isso eu acho que poucos aqui nesse auditório sabem. A Mata Atlântica não é apenas as florestas que estão nessa serra, que estão junto ao mar, que vão desde a Bahia até o Paraná e até Santa Catarina, etc., e vão descendo depois no Rio Grande do Sul, já praticamente já é muito mais pleno. Não. A Mata Atlântica, segundo o conceito, o bioma Mata Atlântico, que eles dizem que nós exterminamos, é parte do estado do Rio, boa parte de Minas, o estado de São Paulo inteiro, o Paraná inteiro e a maior parte de Santa Catarina. E queriam o quê? Que o São Paulo fosse uma floresta virgem até hoje? O estado que mais produz, o Paraná, que fosse uma floresta virgem até hoje? Fosse mato com cascavel, com febre amarela, com carrapato, com todas essas pragas que havia naquele tempo? Eu sei disso, que eu passei minha infância toda no Paraná, quando aqui não era sertão. Quando o papai mudou-se para o Paraná, não era um raio de 350 quilômetros, não tinha uma estrada asfaltada, mas havia um combate eficiente contra a febre amarela, contra isso, contra aquilo, inclusive nas margens dos rios. Era obrigatório limpar a margem dos rios para acabar com a febre amarela, acabar com o caramujo, que dava doença de Chagas, etc. Isso tudo, graças à civilização, acabou. Hoje o Paraná é um jardim. E para ter uma ideia do que seja o potencial do Paraná, eu sempre apresento esse dado. E para ver que não existe problema de falta de alimentação no mundo. Aliás, na Europa, eles pagam para não plantar. Nos Estados Unidos, o governo paga os agricultores para não plantar. Na Europa, que é pequena, uma população muito grande, existem reservas de leite, em pó, evidentemente, que daria fazer um lago no qual os dois maiores transatlânticos, Queen Mary e Queen Elizabeth, poderiam navegar e fazer evoluções no mar de leite. Existem reservas de manteiga com o qual poderia fazer as pirâmides do Egito. E ela vai falar em falta de alimentos. Mas no Brasil, Paraná, o estado em que eu passei toda a minha infância e juventude, o Paraná tem 2,3% de território nacional. Tem 1/3 de agricultura, 1/3 de pecuária e 1/3 são cidades, campos de aviação, pântanos, florestas, etc. Esse 1/3 do Paraná, portanto, 0,8% do território nacional, produz 20% da produção agrícola do país. Aí nós vemos o que é o potencial fabuloso que Deus Nosso Senhor deu ao nosso país. E como o país está, é um dos países mais preservados do planeta, o Dr. Evaristo Miranda, que da Embrapa, com mapas de satélites, mostra que o Brasil tem 69% da vegetação que havia aqui, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou, está intacta. 69%. Isso são dados da Embrapa, com satélites, medidos milimetricamente. O Brasil tem 28% das florestas mundiais, florestas virgens mundiais. O Brasil é o país mais... Aliás, está nesse folheto que foi distribuído às senhoras e senhores. O Brasil menos que polui. Mas apresenta o Brasil como grande vilão mundial da poluição. Uma mentira terrível. Mas o que está por trás disso? Exatamente o choque entre dois conceitos sobre a civilização. Um é o conceito materialista, o conceito ateu, que abstrai de Deus. O outro é o conceito cristão. Nesse conceito materialista, nós temos um Estado que tem a pretensão de que regulamentar absolutamente tudo, de cima para baixo. Que não tem, é absolutamente falso. O Estado, eu estudei direito, doutor Gilberto Calado, um grande jurista, há um doutor Nelson Gomes, professor Nelson Gomes, e quantos outros advogados que há nessa sala? Há um princípio geral do direito, tempo dos latinos, latino ainda, que diz plurima lex pessima república. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. E Bento XVI, recentemente, na encíclica Deus Caritas Est, disse textualmente, nós não precisamos de um Estado que esteja querendo regulamentar a vida do seu cidadão até os seus detalhes. Nós temos exatamente, nesse Estado ateu, uma pretensão do governo
de que regulamentar a vida do cidadão até os mínimos detalhes. São milhares e milhares de leis. Só na questão ambiental, eram 16 mil dispositivos ambientais. Agora foi regulamentado nesse código, não sei quantos dispositivos deve ser, mas deve ser uns 500 mais ou menos. Quanto? 540. Já é muita coisa. E uma coisa inteiramente utópica. Por exemplo, as APPs, margem de rio. Como é que vai fazer a APP a mesma coisa de norte a sul, leste a oeste do Brasil? As APPs do Nordeste. Tem 70 mil açudes feitos pelo homem para exatamente a agricultura, no Nordeste. Vai fazer APP como se fosse na margem de um rio do Amazonas. É uma demência total. Mas o quê? Esse conceito igualitário que não leva em consideração as diferenças postas por Deus na criação. Nós temos um Estado cada vez mais invasor da privacidade. Nós temos uma legislação no qual o homem moderno se sente um pouco como se fosse uma camisa de força. Aliás, uma camisa de força é eletricutada. Qualquer pequeno gesto leva um choque, uma multa. Anda nas estradas, tem radares. Tem em São Paulo e Rio deve ter uns 30 ou 40 radares. Uma pequena distração, eu vim alguns dias atrás, não agora, ao Rio de automóvel. Passamos na cidade de Lavrinhas, à noite, às 11h30 da noite, meia-noite, não me recordo, tinha uma placa justo na cidade, porque de repente, ao lado da cidade, 80 por hora, quando a estrada toda é 110. Quem estava comigo diminuiu um pouco a velocidade. Chegou uma fotografia, que eu não sei como é que eles tiram dessas máquinas super modernas, com os faróis todos acesos, como se fosse de dia do automóvel, contra os faróis, com a placa do automóvel multa. Quando estava 80, o carro estava 89. Qualquer coisa, no CPF, todos os cheques têm o número do nosso CPF. O governo tem um controle de tudo. O cartão de crédito, o governo tem controle de tudo. Telefone, o governo, todas as ligações. O ministro da Justiça, Tarso Genro, não agora, mas do Lula, diz que 80% das ligações telefônicas do Brasil são gravadas. 80%. Basta ver nesses mensalões agora, quando nesses escândalos todos, de repente, a Polícia Federal tem todas as gravações desses empresários há não sei quanto tempo. Quer dizer, é uma legislação no qual as verdadeiras, quanto mais falam em liberdade, menos liberdade há. Mas porque é um Estado que tem a pretensão de controlar o cidadão. Como se fosse, e o resultado é que vai se criando uma população, no sentido técnico da palavra, de mentecaptus, com a mente captada pelo Estado. Uma população que está viciada em depender do Estado. Sobretudo as classes mais pobres. Os políticos prometem que tem habitação, saúde, educação, etc, etc. Então, é um conceito completamente errado a respeito da missão do Estado numa nação. E nós assistimos exatamente um imenso choque. Eles querem, como foi dito agora na Rio +20, reinventar o mundo. Como se tudo que foi feito até agora estava errado. E como se essas utopias estatizantes não criassem as piores tiranias da história da humanidade. Basta pensar no século XX, no nazismo e no comunismo. Nunca houve tantas mortes, tantas barbaridades, quanto o nazismo e o comunismo. E até hoje nós temos no Brasil um partido com a foice e martelo. Mas que é toda uma concepção materialista da vida. Ao passo que a nossa concepção, e o que nós vimos na questão da... Se pudesse apagar esse raio cavalo de Troia, não seria mal. Mas se nós, no Jubileu da Rainha, o esplendor daquilo que são ainda reminiscências da civilização católica. De uma civilização que tem a Deus Nosso Senhor como centro. Que considera o homem, afirma, porque essa é a realidade, queiram ou não queiram, o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Me perdoem a ênfase, mas graças a Deus eu sou católico. E eu não sei pensar fazendo a abstração de Deus. Pensar fazendo a abstração de Deus é tão absurdo quanto querer ver fazendo a abstração da luz. Como é que eu vou entender a realidade se eu faço a abstração do Criador? Bom, o homem foi criado, segundo a doutrina católica, e é o que nós afirmamos, à imagem e semelhança de Deus.
Pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o homem é livre e inteligente. Ele não necessita de um Estado que lhe esteja dizendo a todo momento o que ele deve fazer. Todo homem tem em si uma semente de perfeição. Você Sepúlveda fez essa referência muito bonita aqui, né? É um diz espanhol, não há anônimos na presença de Deus. Tem a semente de uma perfeição divina a realizar. São Tomás de Aquino diz uma coisa muito bonita. O homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não poderia ter criado um só homem. Nós temos aqui um grande tomista para confirmar. Um só homem que refletisse toda a perfeição de Deus. Ser um outro Deus. Ser um impossível para Deus. E São Tomás que ele diz, Deus criou um sem número de homens. Só ele sabe quantos houve, quantos há hoje em dia e quantos haverá até o fim do mundo. E cada um de nós é chamado a refletir uma determinada perfeição de Deus. E cada um de nós sente que tem um chamado a realizar isso. Então é exatamente a mesma expressão, vocação, vocar. Ele é chamado a realizar essa perfeição. E é preciso exatamente o progresso verdadeiro, o que seria? Seria criar as condições ótimas. Não com o mito da velocidade, da técnica, do gostoso, etc. Mas condições materiais ótimas para que todos e cada um pudesse realizar, se estimulado a realizar essa perfeição de Deus, que ele é chamado a realizar. E quanto mais a civilização é cristã, tanto mais artistas, gênios, maravilhas surgem. E aí explica, bom, mas antes de entrar na beleza da cristandade, eu continuo um pouco da doutrina católica. Do ponto de vista socioeconômico, resultam 3 princípios básicos. E o primeiro princípio é da livre iniciativa. O Estado não pode querer estar regulamentando de cima para baixo e dizendo o que cada um deve fazer. É preciso que dê liberdade, no bom sentido da palavra. Havendo liberdade, havendo liberdade verdadeira, dentro das regras dos 10 mandamentos, a civilização se desenvolve com poucas leis. Na Idade Média, praticamente, a legislação era mínima. Eu acho que hoje ouviram falar que a primeira Constituição da história foi a Magna Carta, João Sem Terra. Não é verdade. A primeira Constituição da história foi a Constituição do rei Santo Estevão da Hungria. Qual era a sua Constituição? Nem mais, nem menos que os 10 mandamentos da lei de Deus. E Santo Agostinho diz muito bem, imagine uma cidade, uma região, em que a população cumpre os 10 mandamentos. Que problema haveria? Nenhum. Pelo contrário, faria deste mundo o que nós rezamos todo dia no Padre Nosso. Venha ao nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seria fazer deste mundo uma imagem do reino dos céus, uma antecâmara do céu. Essa é a vocação do gênero humano. Em que houvesse um ambiente que tendesse a favorecer a virtude e a inibir as más tendências. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Nós todos, graças a Deus, estamos aqui num ambiente virtuoso. Não passou pela cabeça de ninguém nessa sala dizer um palavrão. Porque é um ambiente que convida para a virtude. Um ambiente que inibe as más tendências. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos pecado original. Todos nós podemos ter até passado ideias esdrúxulas na cabeça. Mas ninguém se sentiu a liberdade para fazer uma barbaridade dessas. Pelo contrário, todos se sentiram convidados a uma visão elevada das coisas, ao respeito, ao amor ao próximo, etc. Então, primeiro princípio, livre iniciativa. Segundo princípio, defendido pela doutrina da Igreja, o direito de propriedade. Leão XIII define muito bem a propriedade. Trabalho acumulado. Se eu não sou dono fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. Aliás, no Brasil, nós somos, quanto é 39% escravo do Estado, que 39% de carga tributária. Se for contar todos os serviços que o governo deveria dar, seriam mais 63% segundo os estudos. E o terceiro princípio é o princípio de subsidiariedade, definido por todos os papas também. É o princípio segundo o qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de realizar por si. Por quê? Porque a vitalidade de uma nação vem de baixo para cima. E, segundo a visão católica,
Governar. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas o que é um bom governante. A maioria das pessoas, não diria aqui, me diz um bom administrador. Eu respondo, perfeitamente errado. Governar não é administrar. Governar é orientar, governar é estimular, governar é coordenar, governar é fiscalizar quando necessário e apenas naquilo que só o Estado é capaz de fazer, administrar. Hoje nós temos exatamente o contrário. Nós temos um Estado invasor. Um Estado que quer organizar, planejar e administrar tudo de cima para baixo. Houve um grande economista no Brasil que foi Roberto Campos. Não digo que foi um santo homem, muito pelo contrário, mas foi o primeiro ministro de planejamento da história do Brasil. Antes do governo militar não havia Ministério de Planejamento. Depois, ele, com toda a razão, nesse ponto eu concordo inteiramente com ele, foi o maior crítico que houve nesse país, que escreveu não sei quantos artigos, mostrando não só a inutilidade, mas a inconveniência de um Ministério de Planejamento. Por quê? Porque o Estado não é chamado a planejar. Não queira o homem planejar o que está previsto por Deus. Crie as condições, isso sim, para que se possa realizar isso. E o governo é chamado a dar as grandes linhas. Por quê? Porque qual a missão de um rei? De um chefe de Estado numa nação virtuosa? Em primeiro lugar, a missão de um rei o que é? É encarnar as virtudes do seu povo. Ser o símbolo vivo da nação. Ser um exemplo que inspira, que sustenta a donação. Foi o que nós vimos na questão da Inglaterra. Em segundo lugar, numa situação, é ser o natural defensor do seu povo. Ele deve estar na primeira linha na defesa do seu povo. Na primeira linha de batalha. Eu agradeço ao meu pai. Eu me recordo até hoje, eu tive até uns 11 anos de idade, andando de jipe por aqueles sertões do Paraná, no meio daquela estradas esburacadas, com terra roxa, aquela poeira. Quem não conheceu aquilo não sabe o que é poeira. Às vezes tinha que ter um limpador de para-brisa quando tem um carro em frente para tirar a poeira do para-brisa do carro. Meu papai me dizia, meu filho, não que se esqueça, as monarquias decaíram quando os príncipes, os reis e os príncipes deixaram de ter na frente de batalha, na primeira linha em defesa do seu povo. Em terceiro lugar, e é um aspecto muito bonito, o rei é chamado a saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo, somar a isso a sua longa experiência pessoal, para orientar o seu povo, para realizar os desígnios de glória que a divina providência tem para o seu povo. Há um dito que todos já ouviram, vox populi vox dei. Isso é verdadeiro? Justa modum. Se for visto assim simplesmente, não é verdadeiro. Se fosse verdadeiro, a Dilma na presidência da República seria a vontade de Deus. O Hitler foi eleito, em certo momento teve a grande maioria do eleitorado alemão, seria a vontade de Deus. Mas se pode afirmar uma outra coisa. Vox populi dei, vox dei. Na voz de um povo virtuoso, um governante deve saber ouvir a voz de Deus. Vox populi dei, vox dei. E essa é a missão de um rei. Exatamente, saber auscultar e saber orientar o seu povo para a realização daquilo que ele tem na sua alma e que o seu povo também tem. Os brasileiros todos têm uma intuição profunda, eu diria que uma voz do Divino Espírito Santo, que diz que o Brasil é chamado a ser uma grande nação. Uma nação cristã, uma nação católica. Uma nação com futuro glorioso. Uma nação que é chamada a colaborar com o resto do mundo. Em primeiro lugar, pelo seu exemplo, pela bondade do seu povo. Aliás, é uma das nossas características. Não há nenhum povo no mundo no qual existe um calor humano tão intenso no relacionamento quanto o povo brasileiro. Não há. Quem não viajou pelo exterior não sabe o que é o calor humano no Brasil. Eu tenho muitos parentes estrangeiros, eles vêm com frequência ao Brasil. Ficam encantados com a beleza do Rio de Janeiro, das florestas, do Rio Amazonas, das quedas do Iguaçu, que são uma das maravilhas do mundo. Mas o que os fascina é a bondade do povo, o calor humano do povo brasileiro.
todos nós sentimos que o Brasil é chamado uma grande vocação. O que é isso? É exatamente essa vox populi Dei que fala no íntimo de nossas almas. Nós somos chamados a realizar isso. Nós sentimos esse profundo chamado de Deus, essa voz do Divino Espírito Santo que nos fala na alma, que nos convida para essa vocação. E esse é o melhor lado do brasileiro. E aí nós podemos imaginar o que será o Brasil se, com a ajuda de Deus, nós pudermos restaurar a civilização. A civilização, eu tenho um texto muito bonito de um papa, um grande papa do começo do século, que é o Papa São Pio X, na sua encíclica Notre Charge Apostolique. Ele diz a respeito da civilização, a respeito por causa de todas as utopias que havia no começo do século XX, dos modernistas, dos socialistas, dos republicanos, etc. Ele dizia o seguinte: não, a civilização não está por ser inventada, nem a cidade nova para construir-se nas nuvens. Ela existiu, ela existe. É a civilização cristã, é a cidade católica. Somente trata de instaurá-la ou de restaurá-la sem cessar, sob seus fundamentos naturais e divinos, contra os ataques sempre crescentes da utopia malsã da impiedade. E ele termina dizendo: omnia instaurar em Cristo. Quando ele fala omnia instaurar em Cristo, o professor Nelson Gomes, que é latinista, sabe, omnia quer dizer restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa vocação. É isso, esse chamado que deve se reavivar na nossa alma no fim deste dia em que nós vimos de manhã as maravilhas da cristandade. Como é que nasceu a civilização cristã. E à tarde, bom, depois, a conferência tão interessante da professora Valdirene, a conferência do José Puro da Fonseca sobre o esplendor do que foi a civilização católica, e um resto disso, que é o Jubileu da Rainha e a questão da utopia. Mas, a respeito da civilização católica, o professor Nelson Barreto fez referência a esse livro do senhor Thomas Wood, desse professor Thomas Wood, que converteu-se à religião católica estudando. E ele escreveu um livro que exatamente é como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. E ele mostra que todas as coisas melhores que nós temos hoje em dia nasceram da cristandade. E nasceram na Idade Média. No tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, 2/3 da humanidade eram escravos. Foi a Igreja que, pelo exercício de caridade cristã, que extinguiu a escravidão. As mulheres eram desprezadas no paganismo, como ainda são hoje no islamismo. E segundo os países, nos países islâmicos, segundo o Corão, a mulher é uma coisa. Foi a Igreja que redimiu a mulher. E, como eu disse hoje de manhã, não há nenhuma mulher, não há nenhum ser humano, fora nosso Senhor Jesus Cristo, que é na sua parte humana, tão louvado, tão cultuado, ao qual tanto se recorre, como a Santíssima Virgem. A alfabetização começou com Carlos Magno e com Alcuino. Carlos Magno, que foi o fundador da Europa, era analfabeto, mas ele favoreceu Alcuino, que foi exatamente quem criou as primeiras redes de escolas. Os leprosários. Antigamente, os leprosos eram considerados como uma alcateia de lobos que devia ser afastada. Foi a Igreja que mostrou aos leprosos: não, vocês são filhos de Deus. No céu, todas essas chagas horrendas se curarão. Aceitem isso como uma cruz, ofereçam um sacrifício pelo bem da cristandade. E os acolheu nos leprosários. Normalmente são órgãos religiosos que fundaram para isso. E com muita frequência, esses religiosos que tratavam os leprosos se contagiavam de lepra e morriam leprosos. Mas a Igreja, pela caridade cristã, pelo sacrifício de um pelo outro, e que criou os leprosários, os hospitais, nós temos no Brasil as Santas Casas, fundadas pela Rainha Dona Leonor. Na França, quem vai a Paris, olhando a Catedral de Notre-Dame de frente, à esquerda tem um prédio lindíssimo. O que é esse prédio? Chama-se Hôtel Dieu, o Hotel de Deus. É um hospital de caridade. As universidades nasceram na Idade Média. O aço dos conventos ingleses, as lareiras para aquecer as casas,
Também foi na Idade Média? Antes não havia? Vão ficar espantados? Ar-condicionado. Havia na Idade Média, na Espanha? Ar-condicionado. Só que era natural. O que eles faziam? Eles faziam, é muito quente, a Espanha é quentíssima. Nosso verão do Rio de Janeiro não é nada em comparação com o verão espanhol. Eles faziam uma casa com forro duplo. Entre uma laje e outra, um lençol de água. Resultado, a temperatura caía de 5 a 7 graus. A cerveja, inventada pelos monges. Os bancos. O primeiro banco da história. Dizem que a igreja era contra o lucro. Mas eu tive uma discussão exatamente com um liberal em Brasília, que acusava a igreja, a causa do atraso da civilização foi a igreja católica. Eu disse, não, senhor, exatamente porque a igreja era contra o lucro. Não, senhor, o primeiro banco da história. Dizem, não, foi a letra de câmbio, não. Dos templários, não. Ali é só a letra de câmbio. Banco, que a pessoa fazia uma aplicação para ter lucro. O Monte Pio dos franciscanos. Na Idade Média também. Aliás, sobre a questão do lucro, basta lembrar a parábola do talento do Evangelho. O que não fez, não aplicou os talentos, foi reprovado por nosso Senhor Jesus Cristo. A economia moderna, toda a economia moderna, os princípios fundamentais da economia moderna sadia, isso reconhecido por von Hayek, Prêmio Nobel de Economia, foram São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santo Antonino de Florença, São Bernardino de Siena, o Cardeal Cajetano, a Escola Jesuíta de Salamanca, etc. Toda a economia moderna foram os santos medievais que criaram. Os princípios fundamentais da economia moderna foram os santos que criaram. Von Hayek diz exatamente isso. Os princípios teóricos da economia do mercado não foram desenhados pelos calvinistas e protestantes escoceses, mas pelos jesuítas, pelo menos da Escola Salamanca, no século de ouro espanhol. Mas antes disso, já havia todos os princípios de Santo Alberto Magno, Santo Antonino, São Bernardino de Siena, etc. O grande São Tomás de Aquino. Tudo é fruto da assinação católica. Portanto, o que nós devemos querer para o nosso Brasil, pelo bem do nosso Brasil, que é restaurar o homem em Cristo, restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo já dizia no Evangelho, procurai o reino de Deus, sua justiça, e todo o resto virá para o acréscimo. Sejam fiéis à lei de Deus, todo o resto vem para o acréscimo. Não é preciso no Ministério do Planejamento. Dê liberdade, crie um ambiente virtuoso, que o homem naturalmente tende para o bem. É esse grande choque na civilização que nós vivemos. E o que é interessante é que nós, como eu disse, nós estamos no auge dessa civilização neopagã que voltou as costas para Deus, mas também nos primeiros estertores. Que o homem moderno está farto. Ele está à procura de algo novo. Ele está no estado psicológico do filho pródigo da parábola do Evangelho. Ele gastou a sua fortuna, ele esbanjou a sua sabedoria, esbanjou seus bens, e agora está à procura do absoluto. Está à procura de Deus. E nessa procura de Deus, há um meio perfeito para chegarmos a isso que nos foi dado por Deus Nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao alto da cruz, nos deu a sua própria mãe como mãe, a qual nós podemos recorrer e que é a medianeira de todas as graças. E que ela nos quer muito mais bem a nós do que nós queremos a ela. Aliás, Nosso Senhor também. Nós temos que ter isso presente. Deus, Nosso Senhor, nos quer muito mais bem do que nós queremos a Ele. Eu li com isso eu termino, num livro, Padre Anderson, muito bonito, a respeito do sacramento da confissão. E que o fiel na confissão deve ter presente uma realidade, que Nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa que o sacerdote, no momento da absolvição, ele fala em persona Christi, que é a voz do Nosso Senhor que fala, quando eu te absolvo dos teus pecados. Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, quer muito mais nos absolver e nos perdoar do que nós queremos ser perdoados. Porque a bondade de Deus é muito maior do que a bondade de todos os homens formados. E a bondade da Santíssima Virgem, diz São Luís de Montfort, some a bondade de todas as mães do mundo, não dá a bondade da Santíssima Virgem. Por melhor que sejam essas mães, que era a mãe de Deus,
que era de uma bondade, por assim dizer, incomensurável, porque participava da própria bondade de Deus. Recorremos à Nossa Senhora Aparecida, que presidiu as nossas reuniões, pedindo a ela que ajude o Brasil a realizar essa vocação extraordinária que todos nós sentimos no fundo de nossa alma, que o Brasil, que nossa pátria, a terra de Santa Cruz, é chamada a realizar. Com essas palavras, em nome do meu irmão Príncipe Dom Luís, eu encerro esse simpósio e, quem sabe, também interpretando a vontade da maioria aqui, ou de todos, pedindo, já que temos um sacerdote aqui, que esse sacerdote, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a mediação da Santa Virgem, nos abençoe no fim desse trabalho, para que nós possamos todos cumprir a nossa missão. Porque nós vamos responder pelo futuro do Brasil. Nós não devemos esperar sentados, nós somos chamados a colaborar com a obra de Deus. Nós vamos ser cobrados por Deus nosso Senhor. O que nós fizemos nossos talentos? Senhoras e senhores, muito obrigado, e que, com a bênção do sacerdote, nós encerramos esse simpósio.